E aí, gurizada, hoje o vídeo vai ser para você que está começando a investir, que ainda não investe em ações, ou investe e quer aprender mais para investir melhor e errar menos. Investir menos em empresa caca e menos em empresa cara, que vai demorar para conseguir ter um lucro, que você consiga ter um bom dividendo. Então, fica aí, presta atenção no vídeo, que hoje você vai ter muitas informações úteis que vêm de curso pago e que você vai estar recebendo agora de forma gratuita. Então já se inscreve, curte o vídeo. Se esse vídeo for útil, agradece para mim aí no comentário que eu vou ficar muito feliz. Valeu! Bora lá! Por onde você deve começar, cara? Ó, para você errar menos, você tem que conhecer o setor perene do Barsi. Já ouviram falar no Barsi, né? É o maior investidor pessoa física da Bolsa Brasileira. Não que eu diga que você só deve investir no setor perene, mas se você investir no setor perene, você tem menos chance de errar. Que setor perene é esse? Como é que eu vou saber o que é isso? Bom, ó, lembra da sigla BEST. BEST. BEST significa melhor do inglês. Banco. O B é de banco. E, energia. S, saneamento. S, oh, tem dois S, tem dois S. O outro S é seguros, empresas de seguros. E o T é de telecomunicações. Mas eu particularmente não invisto nesse. Eu não curto. Mas você que sabe. Enfim, o que quer dizer esse setor? É o setor, cara, que tem menos chance de algo como uma pandemia, uma guerra, um conflito, uma alta taxa de juros, uma baixa taxa de juros, qualquer coisa meio macroeconômica consiga influenciar no preço, na cotação dessas empresas, na geração de lucro. Essas empresas, elas tendem a funcionar bem, a lucrar, a gerar renda para os acionistas, que são donos das empresas, assim, de forma perene, de forma independente de qualquer coisa, entende? E em qualquer período do ano. Imagina junto comigo. Banco, cara. Desde que a civilização criou os bancos, os seres humanos sempre precisaram dos bancos. Energia. Desde que surgiu a energia elétrica, você não consegue ficar sem. Você não, mesmo com uma crise, você pode reduzir o seu gasto com energia elétrica, mas você não vai ficar sem usar. Saneamento, a mesma coisa. Sua água, seu esgoto, você não vai parar de usar. É uma coisa que você não consegue ficar sem. E o seguro? O seguro, eu posso ficar sem? É aí que tá, cara. Só que o seguro também, se você estudar como funciona o modelo dos seguros, é um modelo que você consegue ganhar com a alta e com a baixa, por exemplo, taxa de juros. Se a alta taxa de juros está ocorrendo, você ganha porque o dinheiro das empresas de seguros fica no caixa rendendo aquela alta taxa de juros. E se tiver uma baixa taxa de juros, as ações daquela empresa de seguros, assim como todas as outras ações da bolsa, a bolsa de valores em si vai estar numa tendência de alta. Então, ela tende a valorizar nos dois cenários. E telecomunicações também é considerado pelo Barsi como um setor perene, um setor que é difícil de ter alguma interferência, sabe, pela macroeconomia. O que mais você deve saber, cara? Vamos lá. Indicadores. Você sabe como indicar uma empresa que está cara ou está barata? Você conhece o PL, o PVP, o ROI? Cara, se você não sabe o que eu estou falando, ou se você sabe, mas tem alguma dúvida, fica aí no vídeo que eu vou te mostrar, vou te explicar certinho cada coisa. Bora lá. Um dos indicadores mais importantes é o PL, cara. Para você saber se uma empresa está barata ou está cara. Presta atenção. PL nada mais é que o preço sobre o lucro. Pensa assim, se uma empresa custa 10 e ela lucra 2 por ano, o PL dela é 5. É o preço sobre o lucro. O 2, no caso, é o tanto que ela gera de lucro por ano. O 10 é o preço. Então, o que significa o 5? O 5 é o tanto de anos com aquela geração de lucro para você conseguir pagar basicamente a empresa.
Esse é um indicador, cara, que quanto menor, melhor, mais barato. Mas quando está muito barato, aí você tende a suspeitar, né? Quando está muito barato, às vezes tem alguma coisa errada ali, né, cara? Na Bolsa Brasileira, é muito comum os indicadores serem desse PL ser muito mais barato comparado aos Estados Unidos. Porque a Bolsa Brasileira em si tem ficado muito sucateada desde sempre. Isso desde sempre. Desde sempre se ouve falar que a Bolsa Brasileira ela tá barata, né? Mas você, mesmo hoje, que a bolsa esteja no setor, nos períodos, nas máximas, né? A bolsa está batendo pico atrás de pico, está nos recordes, mas ainda tem empresas que você consegue pegar um bom preço. Infelizmente, o setor energético, de saneamento, no momento está meio caro. Mas acho que isso é coisa para outro vídeo. Bora falar de outro indicador que também é interessante. É o tal do PVP, que é o preço sobre o valor patrimonial. O que ele indica, cara? Ele indica o preço que você está pagando sobre o valor do patrimônio daquela empresa. Algumas empresas elas conseguem gerar muito lucro com pouquíssimo patrimônio. Um banco, por exemplo, uma seguradora, não precisa de um prédio muito caro, muito grande, para conseguir gerar muita receita, muito lucro. Um banco é a mesma coisa. Algumas empresas você consegue ter uma noção maior do quanto ela está descontada pelo PVP. Mas o PVP em ações não é tão importante quanto ele é, por exemplo, para fundos imobiliários. Mas é bom para você ter uma noção. Quando o PVP de uma ação está abaixo de 1, geralmente indica que aquela ação está descontada, porque basicamente se a empresa vender todo o patrimônio que ela tem, você ainda está pagando mais barato do que você pagou. Você, digamos que esteja um PVP de 0,8, você está pagando 80 centavos para cada R$ 1 que aquela empresa tem de patrimônio. Então é um bom indicador para você também levar em conta de quanto aquela empresa pode estar descontada. Outro indicador que também é interessante, aí a gente pode começar a falar sobre dívida. Dívida líquida sobre EBITDA. Olha, esse nome é um pouco complicado, mas isso você vai aprendendo com o tempo. O que é EBITDA? Nada mais é que o lucro operacional daquela empresa. A dívida líquida sobre EBITDA é um bom indicador de quanto tempo aquela empresa precisa, com os lucros que ela tem nos últimos 12 meses, para quitar as dívidas que ela tem. Por exemplo, se uma empresa tem uma dívida líquida por EBITDA de 1, significa que com aquela geração de lucro recorrente dos últimos 12 meses, em um ano ela consegue quitar as dívidas. Se for 0,5, quer dizer que em meio ano. Se for em 2, vocês deram para entender, né? Então, é um bom indicador para você saber o quanto aquela empresa está alavancada. É, geralmente, cara, assim, uma regrinha de bolso, até 3 é tolerável para a maioria dos setores. Mas para setores bem perenes, como energia, setor energético principalmente, geralmente nas empresas de energia, elas costumam se alavancar mais, porque imagina que uma empresa de energia, ela trabalha com contratos firmados a longo prazo, contratos com o governo, então é uma coisa, é uma renda mais garantida, entendeu? Então elas conseguem fazer uma alavancagem maior. É considerado tolerável até um 5 também, 5 de dívida líquida sobre EBITDA. Outro bom indicador é a margem líquida. O que é essa margem líquida? É basicamente o quanto do faturamento daquela empresa se torna lucro. Se aquela empresa gera R$ 100, 15 é lucro, quer dizer que a margem líquida daquela empresa é 15%. Quanto maior, melhor também. O ROI, cara, eu estava quase esquecendo do ROI. O ROI é um bom indicador também. Eu diria, na minha opinião, que quanto maior, melhor, isso é óbvio. Mas maior que a taxa Selic, né, que no momento está 15%, é um número ideal, porque é basicamente o ROI é o Return on Equity, que é o retorno sobre o patrimônio daquela empresa. Comparado ao patrimônio que ela tem, quanto ela está dando de retorno. O que é bom você saber que quanto maior, melhor. Deixa eu pensar aqui outro. O ROIC. Tem o ROIC também.
O ROIC é nada mais é que a mesma coisa que o ROI, só que é sobre o, em vez de ser sobre o patrimônio, é sobre o patrimônio que foi pego emprestado. É o quanto ela está rendendo com o patrimônio que ela pegou emprestado de banco, de fiador, enfim. Deixa eu pensar agora. Cara, eu estou resumindo aqui muitos cursos, cara. Se você está até aqui, está entendendo alguma coisa, se você não entendeu também, escreve nos comentários que eu vou te responder. Kager de lucro. CAGR. Kager de lucro é um indicador da hora também, que é o quanto aquela empresa está crescendo. Ele é um indicador de mais ou menos assim. Quando você vai pegar uma empresa, ela vai se valorizando, aumentando o lucro. Digamos que ela dobrou no primeiro ano. Aí é o CAGR seria 100%. Só que você vai fazer isso no segundo ano, fica uma conta meio errada, você fazer a somar as porcentagens. Então o CAGR ele já é esse crescimento anual composto. É o quanto aquela empresa está realmente crescendo com os lucros. Também, quanto maior, melhor. Mas uma empresa mais consolidada, ela tende a ter esse CAGR ficando cada vez menor, né? Empresas bem pequenininhas, elas costumam ter esse CAGR maior, porque elas estão crescendo e elas podem crescer. Quanto menor a empresa, mais fácil ela crescer, né? Ai, ai. Deixa eu ver se falta mais algum indicador interessante para você levar em consideração, senão esse vídeo fica muito longo e é bem difícil de vocês assistir. Acho que só para concluir esse vídeo, cara, que ó, ficou bem recheadinho, cara. Talvez eu não tenha conseguido falar da melhor forma possível e tentado não deixar esse vídeo chato, mas um último indicador é a liquidez. Aquele papel que você conseguir buscar, filtrar. Eu vou fazer outro vídeo também na hora no computador, que daí eu consigo filtrar com todos os indicadores. Então se inscreva no canal para você seguir e conseguir ver esses vídeos que eu vou gerar para deixar da melhor forma para vocês investirem melhor. Esse último indicador que eu estou falando é a liquidez, que nada mais é o quanto aquele papel é negociado na bolsa. Nada adianta você achar a empresa boa, só que ela negocia às vezes, sei lá, 10 mil reais por dia. Talvez você que é um investidor que investe pouco, para você talvez não faça diferença, mas mesmo assim é importante você levar em consideração que ela tenha uma mínima liquidez diária aceitável. Eu indico acima de 500 mil, porque imagina que você tem o seu dinheiro lá parado num papel que não é muito negociado. É arriscado. É um indicador de risco também quando um papel é difícil de ser negociado. Então, assim, ó, eu te garanto uma coisa. Desses indicadores que eu te passei, se você entender eles, talvez você não tenha entendido nesse vídeo ainda, mas se você conseguir entender eles e seguir esse setor perene, para começar a investir em ações, cara, você tem muito mais chance de você acertar. Então, acho que é isso pelo vídeo de hoje. Se você curtiu, dá um gostei aí, me ajuda bastante. Se inscreva no canal. Abraços e até mais.